Bom dia. Nós vamos começar o nosso culto ao Senhor, esse culto que a gente realiza pelas manhãs, na busca de compreender o máximo possível, a revelação de Deus que a Bíblia busca mostrar, que a Bíblia tem interesse em demonstrar. Claro que com os limites de seus escritores, com as deficiências dos seus escritores, mas a Bíblia busca mostrar a respeito dessa revelação. E é isso que a gente faz também utilizando a Bíblia e a lógica teológica, a lógica espiritual, para que a gente possa ir além, porque a revelação de Deus é muito maior do que a Bíblia consegue mencionar, consegue dizer, tá bom? É como se nós mesmos, diante dessa revelação de Deus, a gente tentasse expressar, colocar de maneira humana, aquilo que a gente pode entender. É insuficiente, é muito pouco, a gente não chegaria muito longe. Então, a mesma coisa são os escritores, não temos nem o que criticar eles, porque eles fizeram o máximo que podiam, Então não temos nem como, o que podemos fazer é aproveitar o máximo possível daquilo que eles colocaram, que eles ensinaram, que eles escreveram a respeito dessa revelação. Aqui no Salmo 119, versículo 103, a Bíblia diz assim: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Então, na paráfrase terapêutica, a gente pode dizer o seguinte: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua maravilhosa graça, por seu Espírito Santo, tem santificado a nossa alma, tem nos feito parecidos com Jesus, cada vez mais parecidos com Jesus, a ponto de saber e sentir o quanto é doce e amável as suas palavras para conosco, mais agradáveis que qualquer outra coisa que o pecado possa nos oferecer. Então é exageradamente doce, Agora, como é que isso é produzido? A partir das mudanças que ocorrem no coração da gente. Quanto menos ocorrem mudanças, quanto menos maduros nós somos, mais esse sabor doce não é sentido, tá? Na palavra. Pode ser até que seja uma compreensão intelectual, mas sentimental, emocional, a gente vai sentir menos. Não tira o valor, não, tá? Você saber intelectualmente já é muita coisa. Agora, quanto maior o seu desenvolvimento, a sua maturidade espiritual, mais esse conhecer da palavra de Deus sai do intelecto e vai também para o coração. Mais sentimento, mais emoção isso produz na vida da pessoa. Tá bom? Diante disso, é que a gente tem afirmado o seguinte: o que é exatamente o nosso culto matutino? É um aprendizado, sobre essa revelação e como é que ele, Deus, faz para ser aceito pelos seus amados. Tá bom? A nossa intuição humana, a nossa prepotência humana, querendo julgar Deus pela gente, a gente tem a ideia de que Deus está no canto dele, braço cruzado, e como ele é o Todo-Poderoso, ele espera que as pessoas cheguem, ele espera que as pessoas saiam de onde estão e venham. Só que isso não casa com a ideia de Deus, porque Deus ama, e ama muito melhor e muito mais do que nós mesmos amamos. E se somos capazes de ir ao encontro da pessoa amada, de fazer todo o sacrifício com muito prazer para ir para perto da pessoa amada, mas Deus ainda muito mais do que isso.
Então, esse Deus Todo-Poderoso, que é o próprio amor, ele se dispõe a ir ao encontro da pessoa. Ele vai, não é, ao encontro dessa pessoa. Então, como é que ele faz isso? Bom, tem duas palavras que eu coloquei aqui para a gente lembrar como é que ele faz isso, né? A primeira é nos defende. A defesa, né? O direito que temos de escolha. Isso vem do imagem e semelhança, né? Ele respeita, ele defende até aquele que é o mais desobediente que possamos imaginar. Ele defende isso, né? Deus não trabalha com robôs, Deus não trabalha com pessoas movidas a botões, à vontade dele. Ele trabalha, ele quer trabalhar, ele quer atuar com pessoas que são donas de si. É por isso que ele nos criou a imagem e semelhança. Deus não muda de plano, porque Deus, antes de colocar um plano em ação, ele conhece todos os resultados daquele plano. Então, ele nos criou a imagem e semelhança para que fôssemos livres, né? Tivéssemos liberdade diante dele, claro. Porque no mundo, né, a liberdade que a gente diz ter não existe. Somos todos influenciáveis. Somos todos influenciados pela cultura, pelas estruturas, pelo sistema. Tudo nos influencia. Agora, diante de Deus, não é? Diante de Deus, ele respeita a nossa individualidade, ele respeita a nossa liberdade de rejeitá-lo, inclusive. Tá? Então, ele defende até o desobediente. Segunda coisa, dentro desse amor e como ele faz para nos atrair, né, para que ele seja aceito pelos seus amados. Ele convive com as diferenças. Somos muito diferentes daquilo que ele gostaria que fôssemos, né? Pode ser até, pode ser não, a gente pode imaginar que, apesar que todos somos igualmente pecadores, aquelas pessoas que não são guiadas por não permitirem, né, não são guiadas pelo Espírito, essas pessoas se colocam um pouquinho mais distantes dele. Então, essas pessoas, né, têm sua maneira de ser e aí ficam mais diferentes ainda, né, do que nós, que já somos muito diferentes daquilo que ele gostaria que fôssemos. Porém, ele ainda assim, ele convive conosco e convive com aquela pessoa. Algum tempo atrás até a gente imaginava assim, tem lugares que Deus não vai. Né? Tem lugares que as pessoas vão que Deus não vai, porque Deus é santo, porque Deus é isso, Deus é aquilo. Né? A gente tem essa ideia, ou tinha, né, essa ideia. Só que quando você diz que Deus ama, a gente pode perguntar a uma mãe, olha, mãe, seu filho está indo para um lugar totalmente contrário a você. Você gostaria de estar do lado dele, de estar protegendo ele, de estar cuidando dele, mesmo nesses lugares? Não é? Normalmente uma mãe vai dizer, eu quero. Deus, muito mais. Então não há lugar onde Deus não possa estar, porque Deus ama. Deus poderia não querer estar ali, mas se ele ama, ele está em todo lugar que os seus amados estiverem. Amados que eu digo aqui, não é os amados que a nossa prepotência crê que sejam aqueles parecidos conosco, né? Mas os amados de Deus são todas as pessoas, todos igualmente. Então, não há lugar que o amor de Deus não vá, não abra portas para Deus estar. Tá bom? Por mais santo, por mais amor e por mais justo que ele seja, o amor faz milagres, né? Faz milagres. E o fato de Deus estar em determinados lugares não quer dizer que ele aprove. Porém, o amor dele para com as pessoas envolvidas naquilo, o amor dele não fraqueja diante desses lugares. Tá bom? Então, duas maneiras que ele tem para ser aceito pelos seus amados. Uma é defender os seus amados. Segundo, é conviver com eles. Vai estar com eles. Fazer questão de estar com eles.
tá? Então essas são marcas do amor de Deus e o anseio, o desejo dele de ser aceito pelos seus amados. Falando sobre culto a Deus. Verdadeiro culto a Deus, tá? Deixa eu colocar aqui nos comentários para ficar fácil das pessoas poderem chegar a este lugar aqui. Cadê você? Pronto, tá aqui. Muito bem. Olha, hoje a gente vai lembrar que uma das maneiras, um dos verdadeiros, uma atitude, né, de verdadeiro culto a Deus é apoiar ações políticas pelo pobre. É a escolha, é a preferência por favorecer o pobre. Vamos favorecer o resto depois que o pobre estiver beneficiado, estiver protegido, né? Esse é o papel do Estado. Então, todos aqueles que apoiam, que se colocam deste lado, que favorecem a isso, então esses devem receber o nosso apoio, o nosso carinho, a nossa oração, a nossa gratidão, já que realmente é pela política que as coisas acontecem, então nós podemos apoiar aqueles que usam desse meio para beneficiar, para abençoar aqueles que realmente precisam, aqueles que realmente carecem. O rico, ele sabe se proteger muito bem. Né? Só para você ver, para você ter uma ideia como é que a ganância funciona no rico, ele diz, quando você vê um rico diz assim, estamos em falência, né? Nossa empresa está falindo, está fechando. O negócio é o seguinte, como é que eles entendem que é falência? É assim, eles colocam, olha, nesse ano o nosso projeto era termos 500 milhões de lucro, mas vamos ter somente 490 milhões. Isso é prejuízo e a gente, né, está em falência. Aí cria todo um sistema para, né, diminuir salário, para botar gente para fora, porque os 500 ele não pode perder. Tá? Os 500 milhões ele não pode perder. Então vamos botar gente para fora, vamos diminuir emprego, vamos tirar direitos, vamos criar situações, porque os meus 500 milhões eu não posso perder. Os outros podem perder, mas eu não posso. Então eles sabem se defender, né? As leis estão aí para favorecer, para proteger eles. E cada vez está sendo criado mais leis para proteger eles. Porque a ideia que o sistema de Mamon tem é assim, se o rico se der bem, todo mundo vai se dar bem. Né? Aí vai ter emprego para ter mais gente sendo explorada, aí vai ter mais progresso, vai ter. Então a ideia é essa: o rico tem que se dar bem para poder todo mundo se dar bem. Esse é o sistema de Mamon, esse é o pensamento do diabo, que domina, é o senhor desse século, que a Bíblia diz. Né? A ideia é essa. Agora, a ideia de Cristo, a ideia cristã, não. A ideia é assim, se o pobre se der bem, todo mundo sai ganhando. E ganha mesmo. Entendeu? Quando o pobre se dá bem, todo mundo sai ganhando. E ganha mesmo. E é coisa imediata. Imediata. Entendeu? Porque pobre não sabe juntar dinheiro. Pobre pega dinheiro e vai sair adoidado, comprar alguma coisa, comprar aquilo outro, porque ele vai fazer o movimento da economia. Entendeu? Então, o rico não. Ele quer os 500 milhões, não é? Aí ele pega uma parte dessa e investe na sua empresa, e a outra parte maior ele guarda lá nas ilhas, né? Lá nos paraísos fiscais. Porque se um dia ele falir, se um dia ele fechar aquela empresa, ele está garantido lá. É coisa do cão mesmo, entendeu? É coisa maligna. E tudo trabalha em função disso. Tá bom? Agora, o verdadeiro culto a Deus é quando há interesse de cuidar daquele que realmente precisa. Tá? É do pobre, é do miserável, é daquele que passa fome, aquele que está na fila do osso, aquele que
tudo que é criado, não é, para facilitar isso, é exatamente a maneira de adorar e cultuar a Deus. Não é essa ajuda que estão inventando aí, que é assim. A ajuda que tinha era pouca, que deveria ter sido aumentada durante o tempo, né? Mas era pouca. Mas está para ser permanente, está sendo substituída por um dinheiro que já estava sendo distribuído para mais gente, porém o projeto é para até o final do ano que vem. E aí, até o final do ano que vem, o que é que vai ser criado para continuar no ano seguinte, no ano seguinte, no ano seguinte? Bom, aí é outra conversa. Outra conversa. Vê a malignidade da coisa? Aí é outra conversa, aí é outra discussão, aí é outras compras de deputados para poder criar leis, né? Ou para acabar de vez com tudo, ou para fazer outras coisas semelhantes. Entende? Nada de coisa muito permanente. É para até ano que vem. Tá? Apoiar ações reais, verdadeiras, que cuidem do pobre. Este é o verdadeiro culto a Deus. Aquele blá, blá, blá que a gente faz. Ó Deus, eu te amo. Ó Deus, minha vida é tua. Ó Senhor, como eu gostaria de ser bênção nas tuas mãos. Essa conversa, não é? Isso aí é só blá, blá, blá. O dia a dia, o cotidiano, durante a semana é que é a grande diferença. Tá bom? Muito bem. Vamos aqui Vamos falar sobre o texto bíblico. Estamos no capítulo 4 de João. Tá? Capítulo 4 de João. Minha irmã Arideia, bom dia. Bom dia. Prazer em vê-la e estar com a irmã e poder a gente conversar, cultuar ao Senhor a respeito da palavra de Deus, tá? Aqui está João, capítulo 4. Vamos ver aqui, João 4. Nós estamos naquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, tá certo? Então, estarmos atentos a alguns detalhes que estão mencionados aí e também a experiência em si, não é? Do que Jesus viveu naquele momento com aquela mulher, tá? No versículo 9, eu coloquei aqui, reflexão botei, né? Muito bem. No versículo 9 diz assim: disse-lhe então a mulher samaritana. Isso porque no versículo anterior, Jesus pediu para ela dar água, né? Para ela poder dar um pouco de água para ele beber, aquela água barrenta, não filtrada, não cuidada, né? Própria da época e que Jesus tomou, porque Jesus se adequava ao tempo, né? Àquela época. E o corpo, né, dele sofria os mesmos micróbios, né, que qualquer outro corpo daquela época vivia com todas aquelas sujeiras próprias que até hoje tem, né? É a mesma coisa de hoje estarmos fazendo o que a gente faz e daqui a 100 anos a água vai ser ainda mais limpa e mais completa e as pessoas vão perguntar no futuro como é que aquele povo lá no século XXI bebia aquela água e sobrevivia. Como é que eles conseguiam beber aquele negócio e sobreviver, né? Porque vai ser muito mais limpa no futuro. Então, é a época de Jesus e ele se adequava à época, né? Inclusive, se adequava às crenças da época. Tá bom? As crenças. Tem muita coisa que Jesus repete da cultura daquela época que, teologicamente, termina ferindo, às vezes, a realidade das coisas, né? Por exemplo, vamos citar aqui, Jesus falou sobre o julgamento, né? O julgamento final, né? Lá no capítulo 25. Aquilo, na verdade, ele já tinha explicado lá em João 3:18, que o julgamento, na verdade, aquele julgamento não existe. Ele diz assim, quem crê não será julgado, mas quem não crê já está julgado. Já está desde quando? Desde o começo de tudo, desde o princípio do mundo.
né? Porque Deus, naquela época, já sabia quem eram as pessoas que iriam passar pelo novo nascimento ou não. Né? Mas Jesus citou o julgamento. Por que ele citou aquele julgamento? Ele pegou uma conversa que todo mundo já tinha e desenvolveu o ensino. Sabe o que ele queria dizer ali? Que aquele que é salvo, olha a diferença, o que é que ele vai falar, né? Existe o salvo e o não salvo diante dele naquele julgamento. Aquele que é salvo é aquele que ama e cuida do próximo. É isso que ele está dizendo lá, olha lá o texto, Mateus 25. Né? É quem ama e cuida daqueles que a gente odeia, que são os né? Não tem aí a ideia, eu já vi cristãos em culto, vi quer dizer, ouvi, né? Em culto, dizendo na pregação que bandido morto, como é bandido bom, é bandido morto. Então, deixa eu me apropriar disso, porque esses que se dizem cristãos, e eu também me digo cristão, né? Então, é totalmente diferente. Jesus está lá dizendo no capítulo 25 que aquele que é salvo vai nas prisões cuidar dos bandidos, vai amar os bandidos, vai proteger os bandidos, vai dar... aqueles que são cristãos não têm prazer em ver a fila do osso. Está lá falando, eles têm fome e a gente busca maneiras de dar a eles o de comer. Esses são salvos. É isso que está lá dizendo. Agora, ele pega a estrutura da época, né, que acreditava naquele julgamento final. Então, ele pega aquilo e menciona. Mas ele já havia dito que não há julgamento final, porque quem crê não será julgado, mas quem não crê já está julgado e condenado, porque nunca vai passar pelo novo nascimento. Tá bom? Então, é a mesma coisa disso aqui. Diz então a mulher samaritana, como sendo tu judeu, veja só, né, a reclamação da mulher. Como sendo tu judeu, prepotente do jeito que você é, né, como judeu que você é, como metido como você é, metido a bom religioso, metido a isso, metido a aquilo. Como é que tu, sendo judeu, né, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Sou mulher e ainda samaritana. Reclamou bem. É claro que os samaritanos também tinham lá seus preconceitos. Eles também eram judeus, né? E sendo judeu já sabe. Né? Prepotência viva, não é só eles não. Sendo evangélico é prepotência viva, somos prepotentes demais. Sendo cristãos, somos prepotentes demais. A nossa maneira de lidar com outras religiões é de alta prepotência. Alta prepotência, né? Então, como é que você, sendo prepotente do jeito que é, sendo judeu, você me pede água, né? Você pede a mim, que sou uma mulher samaritana. Aí tem a explicação de João Evangelista aqui, ele diz assim, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, os judeus não se comunicavam com seus irmãos. É isso que João está falando aqui. Não se comunicavam com seus irmãos de fé, porque se achavam melhores do que os samaritanos, e vice-versa. Né? Tudo em nome de Jesus, tudo em nome de Deus. Os judeus não aceitavam, queriam a distância dos samaritanos, e os samaritanos queriam distância dos judeus em nome de Deus, por causa do Deus que eles acreditavam. O mesmo Deus que eles pediram a morte de Jesus e mandaram que soltasse o bandido lá. Entendeu? O mesmo Deus que eles acreditavam, esses religiosos aí, né? É o mesmo Deus, eles usavam para se estranhar um ao outro. É diferente da gente? Não é diferente da gente, não. Fazemos a mesma coisa. Mesma coisa. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Versículo 10. Respondeu-lhe Jesus, se tivesses conhecido o dom de Deus
E quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado água viva. Se conhecesses o dom de Deus, a dádiva de Deus, se você conhecer esse que Deus enviou, se você conhecesse o próprio Deus, ele está falando aqui para samaritanos e judeus também, viu? Se vocês conhecessem o verdadeiro Deus e quem é que ele enviou e o que é que ele é capaz de fazer, vocês pediriam a água viva, a água que salva, a água que dá vida eterna. É isso que vocês pediriam, tá? Isso serve para judeus, serve para samaritanos, serve para nós, religiosos. O perigo todo não está nos não religiosos, está nos religiosos. São os religiosos que mais cometeram crimes, guerras, violências, prejuízos, perseguições no mundo, na história da humanidade. Somos altamente perigosos, ao mesmo tempo que a religião não tem culpa disso não, viu? A religião não tem culpa disso não. Qualquer religião não tem culpa não. O problema são os religiosos, que usam uma coisa boa para fazer o mal a si e aos outros. A religião é bênção. Religião é uma resposta do ser humano ao trabalho, à ação do Espírito de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A religião é uma resposta. Então o homem é convencido que é pecador, então ele dá uma resposta, ele busca uma resposta em relação a Deus. Tá? Então é uma coisa positiva, né? Eu reconheço que sou pecador. Deus me mostra isso de muitas maneiras. E eu agora descubro uma maneira de tentar consertar isso. Isso é positivo. Agora, eu mesmo, com a minha malignidade, com a minha maldade, com a minha perversidade, com a minha intolerância, eu pego essa coisa boa para usar com objetivos ruins, maus, maléficos, diabólicos, contra mim mesmo e contra as pessoas que Deus ama. Então, se é contra mim e contra as pessoas, então é contra Deus. Então o perigo está nos religiosos. Não é o mundo lá fora, não. A gente passa o tempo todo apontando o mundo lá fora, né, como ruim, mal, perverso. Não. Está dentro da gente. É a gente que é. Porque parece que termina havendo uma atração das ruindades que tem lá. Vem tudo para cá. Né? O joio. Vem tudo para cá, transforma em joio para fazer essa maldade em nome de Jesus, em nome de Deus. Em nome de Deus, né? Então, porque os judeus não se comunicavam. E Jesus então disse, se você conhecesse quem sou eu, se conhecesse, conhecer aí não é conhecer pessoalmente não, também, né? Mas não é somente isso não. Se você tivesse realmente convivência comigo, com Deus, com o amor de Deus, você teria outra postura, outra maneira de encarar, né? Tanto os judeus quanto a mim e o que a gente pode oferecer, o que eu posso oferecer a você, tá? Essa é a resposta de Jesus diante dessa palavra dessa mulher. Vamos conversar aqui sobre algo que deveria nos incomodar. Hoje é sexta-feira, então o que é que deveria nos incomodar na nossa convivência nacional? Tá? Ontem falamos na nossa convivência mundial, tá? No mundo. O que deveria nos incomodar? Então vamos chegar para dentro da nossa casa, mas vamos passando pelas etapas. Então, dentro do nosso convívio nacional, o que é que deveria nos incomodar? Eu vou chamar a atenção hoje para o seguinte: o apoio evangélico irrestrito aos crimes do golpe de 64. O apoio irrestrito aos crimes do golpe de 64. Naquela época, né, daquele golpe, em nome do bem da pátria, né, houve muitos assassinatos, muitos. Sabe o que é que eles usavam para matar essas pessoas todas?
as armas que nós pagamos com os nossos impostos, nós pagamos, botamos na mão de gente que a gente acreditava que era gente boa, né? E essas pessoas pegaram essas armas para matar muitos brasileiros porque eles não concordavam com a cabeça pequena deles, dos que tinham as armas na mão. Muita perseguição, muito exílio, gente foi expulso do país e da família, né? Muita tortura e outros tantos tipos de crimes que foram cometidos, né? Mas era legal, era uma coisa protegida pela lei que eles criaram, né? Para matar, perseguir, torturar pessoas. Esse é o quadro. Não é só no Brasil, não. Isso foi na América Latina toda. Havia uma cabeça pensante na outra América que orientava isso e os generais desses vários países da América Latina, simplesmente como cachorrinhos obedientes, atendiam, faziam exatamente tudo que eles mandavam lá de cima. Entende? Não importa se era brasileiro, se não era. O importante era obedecer o que o patrão lá em cima mandava. Entendeu? A América Latina toda, todos esses países fizeram a mesma escola. Mas tudo bem, não é parte do mundo de Mamon? É assim mesmo, é injusto, é maligno, é diabólico, tudo bem. Agora, o que dói é que vê igrejas que pregavam a favor disto tudo. Pastores que assumiram os púlpitos para favorecer tudo isso. Entre nós batistas tinha uma coisa, um programa de evangelização para encobrir, botar todo mundo para orar, agradecendo a Deus pelos que estavam matando e perseguindo as pessoas, né? Culto de oração era feita. Muito obrigado por esses homens que estão cuidando do bem do nosso país. Como fizeram os alemães em relação aos generais de Hitler. Exatamente, não fizemos diferente não. Era exatamente desse jeito. Entende? Então, muitos cultos de oração, muito jejum naquela época, aberrações espirituais eram feitas para favorecer, aplaudir, concordar, né, com toda aquela criminalidade legalizada no país. Certo? Pelos generais de Hitler, como eu falei, então fascismos eram provocados no país todo. Psicopatas é quem governavam, né, usando armas poderosas contra o povo, em nome do bem do povo. Ok? Em obediência aos cristãos da América, as igrejas, então, oravam, agradeciam. As igrejas de lá, né, igrejas altamente escravagistas, sabe o que acontecia naquela época? Naquela época havia os movimentos de Luther King, Martin Luther King, lá na América, né? E foi morto, assassinado. Um país altamente escravagista. Não quer saber o negócio lá é grana, é dinheiro. E preto, né? Preto era para produzir dinheiro para os brancos. Era assim que funciona. Era assim que funcionava antes e ainda de alguma forma é assim que funciona hoje, né? A população negra dos Estados Unidos não é pobre, não. A grande maioria é miserável. A grande maioria é miserável. A gente tem a propaganda errada porque a gente que não é tão negro, né? A gente vai para lá, encontra emprego fácil, né? Emprego quer dizer, emprego sem direito nenhum, mas aqui para nós é bom demais. Então a exploração deles lá, que eles exploram, então para nós aqui é vantajoso. Mas se você for negro e for para lá, você se dá mal. Você se dá mal. Não é assim tão tranquilo, não. E quanto mais você for escurinho, mais o trabalho é braçal, mais o trabalho é mesmo aquele que ninguém quer fazer mesmo. É para você. Até hoje.
Então eram esses cristãos de lá que nos orientavam aqui, não é? A que deveríamos orar, agradecer a Deus, pedir para que tudo isso, toda aquela criminalidade institucionalizada pudesse frutificar cada vez mais para o bem de todos nós. Entendeu? O que mais aqui? Eles tinham lá uma esmola que eles mandavam para a gente chamada Aliança pelo Progresso. Aliança pelo Progresso eram umas caixas de sabão, de leite em pó, que era mandado bem grande, né? Aquela coisa, um monte de roupa usada, suja, mandavam pra gente e a gente achava aquilo máximo. Sabe, espírito mesmo espírito de, né? Tem a casa grande e tem o lugar que ficam os escravos. Então, o nosso espírito é esse. Então, eles mandavam aqueles sapatos retorcidos, sujos, aqueles sapatos, né? Cada um sapatão, porque lá eles têm um pé grande. Então, cada um sapatão, mas a gente ficava numa alegria quando eu era criança naquela época. Mas eu via, né? Como os adultos gostavam daquela coisa que era mandada. O nome do programa era Aliança pelo Progresso. O progresso quer dizer o progresso das ditaduras na América Latina. Toda a América Latina recebia aquelas esmolas deles, né? Temos um passado anticristão, queridos. Não só no mundo, mas no Brasil também. A história registra coisas péssimas ao nosso respeito como cristãos. É só o milagre de Cristo para que ainda pessoas se convertam. Porque pelo nosso testemunho, pela a nossa maneira de ser luz e sal neste mundo, é uma vergonha, né? A história da humanidade tem péssimos exemplos do nosso mau testemunho. Péssimos. Vá na internet e procure, né? Vá na internet e procure. Saiba a verdade sobre quem somos nós mesmos. Né? A gente prega um Deus de amor, mas na prática a nossa religiosidade é outra. A gente prega um Deus paciente, mas na prática religiosa a gente faz outra coisa. Entende? A gente fala sobre a passividade da paz, etc. Mas nós somos quem mais comete guerra, ou aplaude a guerra, ou aprova a guerra. Compreende? Então, eu me lembro que quando a América invadiu o Iraque, rapaz, que alegria os cristãos ficaram. E a mentira que foi usada para fazer aquele tipo de coisa lá. Mas como nós gostamos, como nós cristãos aplaudimos, oramos, ó Deus, louvado seja o Senhor por essa vitória. A gente não presta, não. A gente não presta, não. Não sei o tamanho da misericórdia de Deus com a gente. Porque é muito grande. Esse é o evangelho tosco que temos pregado e vivido. Esse é o evangelho tosco que a gente tem demonstrado para o mundo. Que Deus tenha misericórdia do mundo por conviverem com testemunhos iguais a esse nosso. E que Deus tenha misericórdia de nós, com tanta mentira da nossa parte, com tanta hipocrisia, com tanto anseio de sangue, tanto anseio de malignidade, né? Usando e abusando do nome de Deus, do nome de Jesus, para querer e fazer todas essas coisas. Que Deus tenha muita misericórdia de nós. Muito bem, vamos aqui para essa declaração doutrinária. Tem algo que eu queria, inclusive seria ontem, mas terminou não dando tempo, né? Eu queria... Deixa eu botar aqui para facilitar, colocar nos comentários para que as pessoas depois fique fácil de encontrar, não é? Deixa eu ver aqui se entra. Pronto, está aqui. Não salvou. Deixa eu... Pronto, entrou. Né? Então, nessa declaração doutrinária, estamos falando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, tá?
Então, a Bíblia, na declaração, diz assim: a Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. É muito forte isso, porque se foi um livro escrito por homens, olhe, antes de você criticar isso que eu estou falando, leia, por favor, Lucas capítulo 1, versículo de 1 a 4, tá? Então, se for um livro escrito por homens, como é que pode ser um livro de autoridade única em matéria de religião? Como é que pode ser fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e as condutas dos homens? Entende? Por quê? Com que condição? Se foi escrita por homens limitados que nem compreenderam bem a respeito da revelação de Deus. Não compreenderam bem, não. O próprio Jesus lá no futuro, né, das coisas de Moisés e dos profetas, Jesus mesmo diz, olhe, visto que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo tal coisa assim, assim, assim. Ou seja, eles não entenderam qual era a vontade de Deus, mas eu agora digo para vocês qual era a vontade de Deus. Entende? Então, se não compreenderam bem, como é que o que eles escrevem serve, né, como padrão, como instrumento para aferir o que é verdade e o que não é? Percebe a situação? Então vamos ver aqui o texto que nós colocamos para essa afirmativa. A Bíblia é uma quantidade de livros escritos por homens limitados que pouco entenderam a revelação divina. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Haja visto os absurdos que Moisés entendeu de Deus e mandou o povo fazer: matar gente, tomar a riqueza das pessoas, invadir terras das pessoas, as coisas absurdas que Moisés mandou fazer, entendendo que era de Deus. Não é? A mesma coisa Davi. Não é? Os absurdos que Davi entendia que agradava a Deus. Senhor, eu odeio os que te odeiam. Eu odeio os que são contrários à tua vontade. Davi via inimigos em tudo. Totalmente ao contrário do ensino de Jesus. Não é? Então, aí diz assim, e isto faz incapaz de ser autoridade em matéria de religião e muito menos fiel padrão que pode aferir as doutrinas e a conduta dos homens em relação à Bíblia. Só Jesus é tudo isto. Só Jesus é tudo isto. Ele que fez muitos concertos de maus entendimentos dos escritores bíblicos. E mesmo com toda esta condição, ele mesmo afirma que não veio para julgar ou condenar, mas veio salvar. O Espírito Santo é o único no plano salvador da graça capaz de sabiamente e inexplicavelmente convencer, converter e santificar qualquer pessoa, em qualquer circunstância, em qualquer tempo do mundo. Só o Espírito Santo. Aqueles escritores bíblicos ali, não. A maneira, muitas vezes, defeituosa deles entenderem a vontade de Deus, não. Só o Espírito pode fazer isso. Nós, cristãos, não temos essa autoridade. Só o Espírito de Deus. Entende? Então, a Bíblia, ela é importantíssima, mas devemos entender e saber dos limites que ela tem. Porque ela foi escrita por homens como eu e você. Que por mais bem intencionados que somos, ainda assim temos os nossos limites para a compreensão do amor de Deus. O amor de Deus é muito maior do que o que Moisés explicou. É muito maior do que o que Davi explicou. Davi tem um momento que ele diz assim, Senhor, uma oração, é como se fosse uma oração de adoração. Senhor, pega os filhos das pessoas, dos nossos inimigos,
pega os filhos deles e lança a cabeça deles na penha, na pedra. O meu Jesus jamais diria uma coisa dessa. O meu Jesus, o Jesus que eu creio na Bíblia, jamais iria concordar com uma coisa dessa. Se Jesus não concorda, não é de Deus. É do homem. É quando a gente acha que Deus é parecido com a gente. As nossas raivinhas, as nossas reclamações, os nossos preconceitos, a gente acha que Deus também tem. E a gente então cai nessa tolice que Davi caiu. Tá bom? Esse aqui é sobre a declaração doutrinária. Falando sobre o Facebook. Vamos ver o que tem lá no Facebook para a gente hoje? Deixa eu copiar aqui, deixa eu colocar aqui nos comentários. Deixa eu ver se entra ali. Entrou. Vamos aqui, deixa eu ver. Deixa eu atualizar aqui a página do Facebook. Deixa eu colocar aqui na janela para a gente poder acompanhar. Pronto, está aqui. Aqui está a página do Facebook, vamos ver aqui, Vamos começar pelo culto aqui. Aqui está o culto de hoje. O culto de hoje já foi curtido, né, pela Lúcia Melo, pastora Lúcia Melo, gente do coração, Maria Arideia, gente do coração, né? Tem aqui mais outras 4 pessoas. Marcos Brandão, um querido, né, familiar meu, lá em Itabuna, um homem que manda e desmanda ali em Itabuna. Evanilda Moreira, gente do coração também, não é? Cecília Souza, Isilmar Finco, e então esses queridos, a gente louva a Deus e agradece, não é? Essa curtida que vocês dão ajuda muito a gente a chegar mais longe naquilo que Deus vai colocando no coração da gente, tá? Aqui também, agora tem aqui Gilson Fernandes, tá bom? Então, esses amados aí. Aqui tem um estudo, não, esse antes aqui primeiro. Esse aqui é o dia de hoje, né? O mês de novembro é o mês azul, pela atenção ao câncer de próstata. No dia 12 de novembro, então, é dia do supermercado, tá? Dia do supermercado, dia do livro de crônicas, dia do diretor de escola, tá? O livro de crônicas aqui não é o livro bíblico não, viu? É o livro, é a literatura, né, de crônicas, né? Então é o dia do livro de crônicas. Dia do diretor de escola. Dia da Federação Esportiva em São Paulo. Dia do psicopedagogo em Goiás. Dia do laçador no Mato Grosso do Sul. Dia da Liberdade em Minas Gerais e dia do Caju no Ceará. É o dia nacional do supermercado também. É o dia do Pantanal, dia de prevenção às arritmias cardíacas e morte súbita. Hoje é o dia de estarmos preocupados com isso. É o dia mundial de atenção à pneumonia e do hip hop, tá? Esse estilo musical. Aqui tem um vídeo estudo sobre a armadura de Deus. Aqui tem outro vídeo estudo sobre amor. Aqui tem um banner sobre a mente talibã no cristianismo joio de todos os tempos. A gente tem mais talibãs do que a gente imagina e talvez mais talibãs do que o próprio Talibã, né? Não só nos nossos dias, mas no passado também. Nós temos os nossos talibãs, como é que diz? Domésticos, não, talibãs de... Tem um nomezinho, né, de carinho, os talibãs do nosso aconchego, né? Aqui tem um banner sobre o seguinte: usando e abusando da cruz na história da humanidade, o cristianismo já promoveu mais mortes e guerras que qualquer outro motivo sobre a face da terra. E olha que só temos, né,
Nós só temos 2000 anos de existência. Sorte do mundo, né? Se a gente fosse mais antigo, hein? Ia ser um desastre, né? Então, mas isso a história registra muito bem, tá? A gente aproveitou muito mal o tempo que a gente tem existido como cristianismo. Lembrando o seguinte, aqui está falando do cristianismo... cadê? Devemos estar lembrados que existe 2 cristianismos, tá? O cristianismo trigo, que é o cristianismo realmente obediente, não é obediente, mas um cristianismo mais parecido com Jesus, né? E o cristianismo joio. O cristianismo joio ele é mais parecido com o cão, mas se diz cristão e usa o cristianismo para fazer todas as malignidades que o cão tem na cabeça dele. Tá? Então, o joio existe. E esse joio é quem domina o cristianismo em toda a história do cristianismo. Tá? Naquela época de Paulo, né? Paulo escreveu tantas cartas, foi justamente porque rapidamente o joio teve mais domínio do que o trigo. Né? O trigo é pacífico, é tranquilo, e o joio não, o joio bota para quebrar. Né? E usa o nome de Jesus, o que dá mais fôlego ainda para eles. Aqui tem sobre o projeto de atendimento social, e aqui o culto de ontem. O culto de ontem nós tivemos a curtida de Reginaldo Trajano, Marcos Brandão, Maria Arideia e Ivete Espíndola. Né? Esses queridos também curtiram o culto ontem. Vamos aqui para o outro momento do nosso culto, que é o nosso momento de oração, tá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu tirar aqui o Facebook, pronto. Aqui o nosso momento de oração, deixa eu copiar aqui, colocar nos comentários para que depois as pessoas encontrem esse momento do culto. Tá aqui. É um poema e ele diz o seguinte: Senhor nosso Deus, louvado sejas por estar conosco aqui neste culto, por nos ajudar a compreender a tua palavra bíblica, por nos auxiliares a perceber o teu imenso e eterno amor, a tua revelação, o teu grande anseio salvador. Te agradecemos, Senhor, por tanta gente que é anjo teu, teus filhos maravilhosos que amenizam a nossa vivência, pessoas que suportam os nossos defeitos e limitações, arcanjos benignos que nos suportam as contingências. Senhor, imploramos como servos e discípulos de Jesus que sejamos inconformados como verdadeira divina luz, com este mundo dominado pelo pecado, a injustiça e o mal, que, com Mamon, sejamos incomodados como divino sal, que sejamos como Jesus a este mundo por teu amor. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje, imploramos por conforto aos enfermos teus amados, e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre, em toda a eternidade. Amém. Então essa é a nossa oração, tá? O lembrete que temos aqui é que no link 10, 11 e 12 da descrição deste culto, você tem informações sobre a casa de apoio. E amanhã estaremos conversando sobre o que deve nos incomodar nas nossas proximidades, né? Na nossa região, na nossa cidade. O que é que deve nos incomodar como cristãos, tá bom? E hoje é um ótimo dia para você repensar a sua vida com o seu futuro. Onde você quer chegar? Né? O seu futuro. E na sua rede social divulgue que cristianismo é amor ao próximo. Sem amor, cristianismo é zero, é joio, tá bom? O verdadeiro cristianismo,
é realmente amor de verdade ao próximo. Sem preconceitos, sem intolerâncias, sem prepotências. Sabe como é? Alma lavada. Esse é o cristianismo em relação a todas as pessoas. A gente vai ficando por aqui. Eu vou colocar aqui uma musiquinha e a gente vai se despedindo. Que hoje seja um dia maravilhoso para você e para todos que convivem com você. Tá bom? Até mais. Deus abençoe.